Boa noite a todos. Nós estamos aqui então para o nosso primeiro encontro de escolas do Legislativo. Este encontro que tem como objetivo apresentar os trabalhos da Escola do Legislativo e Parlamento Jovem de São João del Rei e do município de Juiz de Fora, bem como anunciar uma parceria entre ambas as instituições, no intuito de fomentar a formação cidadã de nossos munícipes. Neste debate teremos a participação de ambas as escolas e também representantes da sociedade civil. Neste momento, então, eu peço aos presentes que se apresentem. Começando aí pelo Sérgio, de Juiz de Fora. Olá, boa noite a todos. Meu som está ok, gente? Como é que está chegando para vocês aí? Tudo ok, tudo ok. Perfeito. Meu nome é Sérgio, como o Igor já falou, eu sou servidor da Câmara Municipal aqui em Juiz de Fora. Tem 16 anos que eu trabalho aqui na Câmara. E meu cargo é de advogado, mas atualmente eu exerço a função de supervisor das atividades da Escola do Legislativo. É um prazer enorme estar aqui, junto com a equipe da escola, que vai se apresentar aí também, e principalmente pelo fato não apenas de contribuir com essa reunião, mas fazer dessa reunião um marco para que a gente possa firmar uma parceria de cooperação mútua entre as duas escolas, São João del Rei e Juiz de Fora, unindo aí o Campo das Vertentes com a Zona da Mata. Acho que vai ser uma mistura que vai dar certo. Tá? No decorrer aí a gente vai conversando mais e vai se conhecendo. Mas é um prazer enorme estar aqui, Igor. Muito obrigado. Muito obrigado. O próximo, então, a se apresentar sou eu, né? Meu nome é Igor, eu sou diretor da Escola do Legislativo e Parlamento Jovem de São João del Rei e tenho o prazer de estar presente com todos vocês aqui. Hoje eu sou discente do curso de Direito da Faculdade do Unipitã, aqui de São João del Rei, né, e nós estamos aí nessa caminhada, trabalhando esta parte fundamental, né, do Poder Legislativo, que é a proximidade com o cidadão, que é a proximidade principalmente com o público mais jovem. Professor Jorge Heleno. Bom, primeiro, boa noite a todos. Quero saudar a todos os presentes, na pessoa do Igor, que foi quem me fez esse honroso convite. Eu sou professor no Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, Unipitã. Eu também sou advogado, trabalho com direito público já há 14 anos e a área de direito público, especialmente direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional, são áreas que eu trabalho profissionalmente, leciono, então são áreas muito caras e eu parabenizo a todas as pessoas que estão nos ouvindo e também parabenizo a vocês aqui que compõem as duas escolas que hoje vão conversar por esse brilhante trabalho, porque ele é, sem dúvida alguma, um trabalho essencial para a sociedade. Robson. Boa noite, meu nome é Robson Caetano, eu sou assistente legislativo na Câmara Municipal de Juiz de Fora e também exerço o cargo de secretário da Escola do Legislativo atualmente. É um prazer grande aí a gente ser convidado para essa live, é uma honra para nós e espero que seja bastante proveitoso aí essa noite, a gente aprender o máximo possível aí e passar o melhor que a gente puder. Mônica. Boa noite a todos. Eu me chamo Mônica, como o Igor disse, sou assistente legislativo e estou há um ano em Juiz de Fora, trabalhando lá na Escola do Legislativo. Eu entrei no concurso tem mais ou menos um ano. E é com muito prazer que eu estou aqui com todos vocês e agradeço o convite do Igor, da gente estar fazendo essa parceria junto aqui, vai ser muito legal, tenho certeza. Próximo a se apresentar, então, é o Eduardo. Isso. Primeiramente, boa noite para todos. Meu nome é Eduardo, eu sou morador daqui de São João del Rei e sou discente, estudante de Direito do Unipitã também. Eu estou cursando no momento o 6º período e eu gostaria de agradecer a todos por estar participando desse importante projeto. Rodrigo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou componente da equipe de Escola do Legislativo de Juiz de Fora.
sou administrador de formação e sou assistente legislativo dentro do quadro da Câmara Municipal. Reitero que é um prazer estar aqui com vocês e pretendo dar o máximo possível aí para essa parceria nossa, que ela funcione ao contento. O mediador da nossa live de hoje será o professor Jorge Heleno Costa, e para ele eu passo a palavra agora para darmos início, então, aos nossos trabalhos da noite. Professor. Bom, obrigado, Igor. Pelo que foi proposto, então, a gente vai fazer uma interlocução entre as duas escolas, né? Para a gente conhecer o trabalho das escolas e também para fomentar o debate sobre alguns temas, e para isso nós previamente selecionamos 3 núcleos, né, de perguntas, e aí vocês vão dialogar entre si. Então, nosso primeiro núcleo temático aborda justamente os objetivos das escolas, uma vez que, embora, né, a premissa da escola seja efetivamente ensinar ou atuar junto à sociedade no que diz respeito ao conhecimento do funcionamento do legislativo, mas levando em consideração a proporção dos municípios, Juiz de Fora e São João del Rei, né, e assim como também já foi destacado, 2 áreas diferentes do estado, né, 2 regiões diferentes, então possuem, por sua vez, também escopos de trabalhos diferentes. Então, com base nesse primeiro núcleo, eu passo aqui a palavra para o Sérgio iniciar suas considerações e fazer a interlocução com a Escola Legislativa de São João del Rei. Obrigado, Jorge. Vamos lá. A Escola do Legislativo, ela tem 2 frentes básicas de trabalho. Desculpa. A primeira delas é a capacitação de servidores, através de cursos, fóruns, qualquer iniciativa que vise a capacitação do servidor na busca da qualidade, da eficiência dentro do serviço público. E essa é uma das frentes de uma escola do legislativo. A outra frente da escola do legislativo, em regra, é aquela voltada para a sociedade. É o que o Igor já teve a oportunidade de mencionar e que diz respeito à formação da cidadania, à busca pela democracia. São iniciativas que a escola pode abraçar, voltando-se, né, para a sociedade, voltando o legislativo para a sociedade, com o objetivo de trazer a sociedade para dentro do legislativo, né? As escolas legislativas, elas têm um breve histórico para vocês. Minas Gerais é pioneira na Assembleia Legislativa em termos de formação de escola. Salvo engano, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas foi a primeira ou a segunda escola do Brasil, ainda nos idos dos anos 80. A escola de Juiz de Fora era de 2008, quando nós criamos a escola, até por uma chamada que houve por parte da Escola do Legislativo da Assembleia para fundar uma rede de escolas mineiras no Legislativo. O que ocorre é que em Juiz de Fora nós temos uma característica muito interessante. O Igor estava falando aí a respeito do Parlamento Jovem. Nós já tínhamos em Juiz de Fora o chamado Centro de Atenção ao Cidadão, que é um órgão, o setor da Câmara, que já trabalhava com iniciativas voltadas para a sociedade. Enfim, em 2008, ou seja, 8 anos depois, surgiu a escola e que ficou a cargo da escola a capacitação de servidores. E eu, juntamente... Igor, pode continuar. Parece que houve um probleminha lá com o áudio do professor Sérgio, mas... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Houve um problema aqui. Mas vamos lá. Então, o que ocorre? Havia o Centro de Atenção ao Cidadão e havia a Escola Legislativa a partir de 2008. O Parlamento Jovem é o carro-chefe do Centro de Atenção ao Cidadão, voltado para a sociedade, juntamente com a Câmara Mirim. As escolas legislativas, em regra, como o Igor falou, elas abarcam as 2 iniciativas. Tá? No nosso caso aqui, especificamente, nós temos um servidor, um sociólogo, que é o Sérgio, meu xará, que cuida do Parlamento Jovem, com o qual eu já trabalhei também em 2008. A implantação dele em Juiz de Fora foi através da minha atuação enquanto eu trabalhava no Centro de Atenção ao Cidadão. De 2 anos para cá, a gente fez, não uma ruptura, mas uma separação.
Mas, de qualquer forma, o nosso contato, tanto com o Parlamento Jovem, quanto com a capacitação interna de servidores, ela é presente, ela é atuante, né? Então, eu só queria levantar essas duas frentes, que elas são importantes, né? A frente voltada para a capacitação e a frente voltada para a formação da sociedade. E destacar que a gente nunca pode fugir dos objetivos expressivos do Poder Legislativo. A gente vai ter oportunidade de falar mais nisso, mas é sempre ver na escola do Legislativo uma forma de fazer com que nós atraiamos as pessoas para dentro do Legislativo, e a nossa função educadora é uma função educadora seletiva. É importante que se fale isso, para que nós não usurpemos as atribuições do Executivo, né, ou do próprio Judiciário. Por isso é que tem as escolas da magistratura, por isso é que tem as escolas de governo no Poder Executivo, e existem as escolas legislativas previstas pela Constituição. Depois eu continuo. Vamos lá, gente. E nesse aspecto, pelo que o professor Sérgio, o doutor Sérgio vem nos falando, aqui em São João del Rei a gente procura, basicamente, de uma maneira muito parecida, né, com o ideal de Juiz de Fora, nós buscamos realmente integrar a sociedade, principalmente como aqui existe essa fusão entre a Escola do Legislativo e o Parlamento Jovem, buscar uma forma como que a própria juventude, né, as populações mais jovens, elas se interessem um pouco mais, sintam-se mais bem representadas, não é? E venham participar do debate público de forma mais ativa, né? Então, assim, é o início de um trabalho, no caso comigo, não é? Mas, assim, um trabalho que nós temos esse objetivo. O nosso objetivo é trazer o jovem, e principalmente aquelas pessoas que, ao primeiro passo, não se interessam muito pelos assuntos legislativos, lembrando sempre que o que a Escola do Legislativo o que a Escola do Legislativo faz é política, não política partidária, né? Nós somos um órgão integrante da instituição Câmara Municipal, e neste aspecto nós queremos fazer com que a população de São João del Rei ela participe mais dos processos, principalmente do processo legislativo, né? E o que acontece? A Escola do Legislativo de São João del Rei, ela tem um trabalho, não é, que infelizmente, devido à pandemia, é um trabalho que está interrompido, de promover visitas guiadas, né, dos jovens alunos, principalmente do ensino médio das nossas escolas estaduais e até da rede particular, que conheçam o funcionamento da Câmara Municipal, né, que conheçam propriamente a realidade de plenário, tudo isso que é importante realmente para a nossa formação cidadã, para a formação cidadã dos nossos munícipes. Professor Jorge. Aproveitando até a fala do Sérgio, conjugando com a sua, Igor, Sérgio, você poderia esclarecer para o pessoal aqui de São João del Rei quais seriam as principais atividades dessa frente ligada aos servidores, ou seja, qual é o papel de fato da Escola do Legislativo de Juiz de Fora em relação aos servidores? Eles, quando ingressam, eles passam por um processo formativo, ou existe um processo formativo ao longo da carreira? Como é que isso funciona? Olha, a capacitação de todo servidor em qualquer poder ou qualquer órgão público, ela tem que ser continuada. Não existe aquela formação estanque que, uma vez iniciada e findada, ela não tem continuidade. Isso não existe. O que tem que existir nas câmaras municipais, assim como no Executivo, no Judiciário, no Legislativo de modo geral, é exatamente a cultura da capacitação. Em Juiz de Fora, nós estamos iniciando agora uma frente de capacitação muito voltada para o ensino à distância, exatamente pela possibilidade de maior acesso tanto dos servidores quanto do público externo, né? O que nos carece ainda em Juiz de Fora para que nós possamos dar a grande força que a capacitação interna necessita? É exatamente que a carreira do Legislativo esteja atrelada
ao merecimento por cursos realizados. Essa era uma grande iniciativa, uma grande vontade nossa, até na busca do princípio da eficiência, que está estabelecido na Constituição Federal, mas agora, por força da Lei Complementar 173, salvo engano, essa lei que foi criada agora recentemente em função da pandemia, toda a estruturação ou reestruturação de carreira em qualquer órgão público, tanto na esfera federal, estadual, municipal, está vedada. Então, nós queríamos fazer um plano de carreira, que Juiz de Fora é carente nesse aspecto, para que a Escola do Legislativo ela fosse a grande fomentadora, não apenas do conhecimento, mas também que premiasse os servidores que participassem dos cursos, né? Mas isso não inviabiliza a formação da escola, tá? Isso não inviabiliza a iniciativa da escola. Ela deve ser permanente. Isso vale para São João del Rei, isso vale para Juiz de Fora, isso vale para qualquer casa legislativa. Maravilha. Alguns dos demais colegas de Juiz de Fora querem se manifestar sobre esse primeiro núcleo? Ô, Jorge. Sim? Teria uma pergunta primeiramente para o Sérgio e depois uma para o Igor, a respeito justamente dessa questão que ele está comentando aí. A primeira seria para o Sérgio, dada a importância de levar conhecimento para a população, até mesmo como forma de prestação de serviço à comunidade, como ele vê a participação cada vez mais frequente das pessoas em assuntos políticos? Muito disso, obviamente, pela massificação do acesso às redes sociais. Primeiro a gente tem que analisar qual que eu já tangenciei esse ponto, mas qual é hoje a visão que a sociedade tem do legislativo. Eu faço parte do legislativo há 16 anos e confesso a vocês que é uma visão muito negativa, né? Se nós formos nas comunidades, nas pessoas um pouco menos esclarecidas, como já fiz no projeto que nós tínhamos ainda no Centro de Atenção Cidadão, chamado Escola para a Cidadania, se você fizesse uma enquete numa sala de aula com lideranças comunitárias ou pessoas da comunidade, elas falariam que a Câmara Municipal poderia ser fechada. Então daí a importância da necessidade premente, né, estou adjetivando bem, para que a Câmara Municipal se aproveite dessas oportunidades que a escola dá e se aproximar da sociedade e mostrar qual é realmente o papel do Legislativo. O Eduardo tocou num ponto muito interessante, ele falou prestação de serviço. Aqui eu gosto muito de ser radical, mas é preferível ser sincero. A Câmara não presta serviço, a Câmara é uma casa legislativa que tem funções precípuas, legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Tem suas funções administrativas, julgadoras, enfim, funções secundárias, mas não de prestação de serviço. Toda escola do legislativo que se preza, ela tem que ter a consciência de que ela forma cidadão, ela forma cidadania, ela dá mais do que formação, letramento político, mas não é uma prestação de serviço. Eu estou apenas ponderando dessa forma porque o limite que divide a atuação do legislativo, e aí vai a escola do legislativo, por exemplo, do executivo, é muito tênue. A gente tem que ter isso muito bem delimitado, porque senão nós podemos amanhã, como eu já falei também, taxarem o nosso serviço como sendo uma forma de usurpar as atribuições que estão compiladas na legislação e que são afetas ao Poder Executivo. Mas isso não inviabiliza o trabalho. E repito, as escolas legislativas, dentro da sua função formadora, dentro do letramento político que ela tem que levar para a sociedade, para resgatar o Poder Legislativo, ela tem previsão constitucional. Assim como há a escola de governo para o Executivo, há a escola do Legislativo para os nossos parlamentos. Ok. Joia. Jorge, quiser continuar, ou você, Igor? Você tinha falado que ia fazer uma pergunta para o Igor também? Sim, só que é sobre a questão do segundo tema, seria a respeito da pandemia. Eu vou deixar o discorrer desse primeiro tema, se alguém pode ter mais alguma coisa para perguntar, aí eu completo na segunda parte. Claro. Okay. Eduardo, então só para aproveitar, já que a gente está num papo bem informal, eu fiquei te devendo a última fala sua, com relação à massificação do conhecimento. Isso. Né? Isso é um problema, isso é um grande problema. O Jorge, como professor, eu como professor que sou, a gente nunca deixa de ser professor, a gente hoje tem uma concorrência desleal com a gente, né? Porque a massificação da informação, as fake news, isso não é moda, isso é realidade. Sim. Isso nos traz um grande problema.
eu costumo usar duas palavras para tangenciar, para falar o que é uma escola legislativa. A gente está falando aqui o porquê de ter uma escola legislativa. Né? O que a gente está falando aqui, trazer formação política, trazer cidadania, capacitar servidores. A outra palavra, além do porquê, é como. Como? É a grande dificuldade que a gente tem de chegar até a população, de chegar até o servidor, porque hoje a massificação das redes sociais, dos meios de comunicação, eles são massacrantes. Na minha adolescência, o grande problema era a televisão. Né? Menino, não fica pela televisão o tempo todo, que absurdo, tal. O grande bicho-papão da nossa geração, não sei qual a idade do Jorge, mas o nosso bicho-papão era a televisão. Hoje, o celular está na mão, né? Já a continuidade do povo. Mas vamos lá. Obrigado. Bom, os demais colegas, né, o Robson, o Rodrigo, a Mônica... Deixa eu só dar uma palavrinha só para ajudar um pouquinho e tentar complementar um pouquinho, porque o Sérgio ele tem a habilidade da fala e ele cerca a coisa de um jeito que fica pouquinha coisa para a gente falar. Mas a questão é a seguinte, a primeira coisa que eu acho interessante, e isso aconteceu, vejo acontecer até hoje, é que as pessoas às vezes que procuram a Câmara ou se referem a nós servidores, assim até com algum interesse, algum serviço prestado pela Câmara, e eles se referem à Câmara, às vezes, como o poder executivo, ou confundem, ou não sabem nem dessa divisão. Então, aí eu vejo que o papel da escola, o tamanho da briga que a gente tem, o tamanho do desafio que a gente tem. Mas nós também temos, falando de um outro lado, de um lado a gente tem um desafio, mas a gente vê também relatos do Sérgio Dutra, que é o servidor responsável pelo Parlamento Jovem Câmara Mirim, aqui em Juiz de Fora, e relatos de pessoas que depois de participarem e viverem a experiência da Câmara Mirim, do Parlamento Jovem, ou até mesmo da capacitação que a gente oferece, no sentido de levar conhecimento para dentro da própria Câmara e facilitando, dinamizando, tentando melhorar o conhecimento dos servidores para que tudo funcione da melhor maneira possível, que também é o nosso papel. Então, assim, a gente vê que existe um reconhecimento de alguns, né, não são todos, a gente consegue ter essa... Quando a pessoa passa por esse processo, a gente vê a diferença. Teve um episódio que aconteceu, não diretamente ligado à escola do Legislativo, mas que a formação de cidadania e tal, que a gente foi prestar uma palestra, o Sérgio fez uma palestra, e a mulher estava toda rebelde, questionando que não adiantava, que não resolvia, e fazendo as reclamações dela em relação ao legislativo, e aí o Sérgio conversou com ela, foi explicando, passou por toda uma formação, explicando como que funcionava os trâmites do legislativo, né, como que ela poderia atuar, e ela saiu completamente diferente. No final, a postura dela saiu de uma postura agressiva e veio para uma postura de reconhecimento, de reconhecer que ela estava sendo ignorante naqueles saberes ali, que ela tinha como é que eu vou te dizer, uma informação equivocada. E aí ela até passou a procurar a gente, ela de vez em quando até vai na Câmara e sempre reporta a gente com muito carinho, e isso é uma coisa muito bacana e que acontece várias vezes, assim, a gente presencia muito isso ao longo do nosso trabalho. Mas, só quero, para finalizar, o como que o Sérgio comentou aí, é o grande desafio que chama mobilização de público. Esse é o nosso grande problema, a dificuldade que a gente tem de mobilizar o público, a gente tem essa grande barreira aí. E é por isso que um dos motivos da gente buscar essa parceria, fortalecimento das escolas e etc. Maravilha. Mônica, Rodrigo, algo a complementar? Deixa eu fazer uma pergunta aqui só para conhecer também, e aí vocês podem interagir aqui. Quantos servidores tem a Câmara de Juiz de Fora hoje? Mais de 300, né? A gente deve estar em torno de 330 servidores, mais ou menos, em torno disso. Bastante. E São João del Rei, Igor? São João del Rei, sinceramente, eu não tenho uma base, porque, como eu disse anteriormente, eu estou chegando há pouco tempo,
sinceramente, eu não tenho uma base assim, numérica. Mas, sem dúvida, são menos servidores, né? São menos pelo porte da Câmara, né? Sim. E são 13 parlamentares. Por isso que eu falei que é importante conhecer as realidades para confrontar, né? Bom, então vamos passar pelo segundo núcleo aqui, e aí a gente fomenta mais o debate também, que é justamente saber, né, e conhecer o trabalho das escolas, né, uma escola já robusta, como a Escola Juiz de Fora, e uma escola ainda em processo formativo, como a de São João del Rei, né, com esse papel, com duas frentes de trabalho, como o Sérgio apresentou para a gente. Nós queríamos, então, abrir o debate aqui para saber quais foram as principais e quais estão sendo, na verdade, né, as principais ações desenvolvidas pelas escolas agora, nesse período de pandemia. O Sérgio já até falou aqui sobre uma linha de trabalho, né, que é a informatização, mas, além disso, há ainda algum projeto, alguma perspectiva, Sérgio? E depois, Igor. Olha, nós estamos nos reinventando, essa é a grande realidade, porque do dia 18 de março para cá, todo o planejamento que a escola tinha teve que ser redimensionado em função da pandemia. Nós tínhamos como principal meta esse ano fazer o credenciamento de pelo menos 15 docentes externos, com possibilidade inclusive de remuneração a eles, por meio de edital público, que já estava a ponto de ser publicado, com as disciplinas que nós temos na grade da Escola do Legislativo. E essa seria a grande, digamos, o grande chamariz da escola, não apenas para fornecer capacitação para os servidores, como também para a população, e fazer a parceria com câmaras externas. A reunião que a gente está fazendo aqui hoje, nós faríamos assim que o credenciamento estivesse em curso, para oferecer essas 15 disciplinas com os professores saindo de Juiz de Fora e presencialmente indo a São João del Rei, por exemplo, né? Só que veio a pandemia. Aí eu já me adianto um pouco naquele tema, né? Escola do Legislativo em época de pandemia. Nós tivemos que nos reinventar, toda a nossa estruturação, todo o nosso planejamento, que é feito em dezembro do ano passado, ele foi refeito. Então nós mudamos a estratégia. Tivemos que, por uma questão de contingenciamento de gasto, né, porque hoje a gente está, todas as casas legislativas e executivas passam por isso, em função da diminuição de arrecadação, nós tivemos que abortar a possibilidade de remuneração desses docentes externos, que seriam credenciados, e passamos então a buscar nas escolas da região, né, e Campos das Vertentes, próximo à Zona da Mata, aquelas inteligências, aquelas capacidades que possam nos permitir, digamos assim, rechear a nossa plataforma. Por quê? De 2 anos para cá, agora entrando na questão do ensino à distância, a gente vem evoluindo muito no desenvolvimento da plataforma. E a nossa ideia era fazer com que a plataforma fosse a grande disseminadora do conhecimento, com os professores credenciados por nós aqui. Como não há esse credenciamento, agora eu estou buscando, por exemplo, a contribuição do Jorge, a contribuição do Igor, a contribuição do Eduardo, para que eles tragam conteúdo para a nossa escola. Por quê? Vai ficar a título de colaboração, ou seja, aquele indivíduo que quiser colaborar com a sociedade, quiser colaborar com as casas legislativas, eles vão ter aonde depositar o seu conhecimento. Então, hoje a escola caminha, de 2 anos para cá, muito na linha de buscar o ensino à distância, ou presencial, ou semipresencial. Temos outras iniciativas também, as datas comemorativas, por exemplo, isso é uma dica, Igor, que eu te dou. Pega o calendário oficial da sua cidade, verifique quais são as datas comemorativas, por exemplo. É provável que aí tenha um dia, não sei, vamos lá, vou chutar, uma coisa bem particular. O dia do celíaco, aquela pessoa que tem intolerância ao glúten. Nós temos o dia do celíaco em Juiz de Fora. A gente sempre procura estabelecer, pelo calendário oficial, alguma atividade que possa ser feita para que a Escola do Legislativo tenha a iniciativa de ir até a sociedade. Porque muitas vezes as datas comemorativas de capacitação ou de informação da sociedade passam despercebidas, né? Mas, enfim, temos várias outras frentes de trabalho para poder nominar para vocês. Mas, por enquanto, é isso. Queria ouvir vocês também, por favor. Igor?
a nossa Escola do Legislativo ela tem uma função muito interessante, como disse a vocês anteriormente, em relação a questão das visitas guiadas, né, que são oferecidas pela Câmara Municipal através da Escola do Legislativo para a população jovem, né, para os nossos estudantes do ensino médio e ensino fundamental da nossa cidade. Com a questão da pandemia, houve a necessidade de buscarmos meios alternativos de continuar o trabalho da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, que é um órgão importante, foi na formação cidadã dos munícipes, na aproximação destes para com o poder legislativo, buscado meios digitais, não é? Como trabalho com o público hoje, à medida em que tivemos essa crise sanitária, buscaram formas midiáticas, não é? Informáticas para trabalhar. Nós na Câmara, então, temos o projeto agora, estamos fazendo uma série de entrevistas, uma série de gravações de conteúdo, artigos que nós estamos disponibilizando no Facebook da Câmara Municipal. Inclusive, nós temos uma entrevista até com o professor Jorge Heleno Costa, que quem não teve a oportunidade de assistir, falando sobre eleições em tempo de pandemia, está convidado a assistir. Mas, assim, o trabalho legislativo é composto por uma equipe de pessoas engajadas, desde a mim, que sou o diretor, até os outros órgãos que nos ajudam. Mas fato é que, neste momento de pandemia, os meios digitais estão auxiliando muito no trabalho da escola. E através do meio digital é que nós tivemos também a oportunidade de nos conhecermos, e daqui a pouco nós vamos apresentar as novidades para a sociedade daquilo que vem por aí, dessa parceria muito boa entre Escola do Legislativo de São João del Rei e Escola do Legislativo de Juiz de Fora. Bom, os demais colegas de Juiz de Fora querem comentar alguma coisa sobre a pandemia, trabalho da escola, o que vocês estão fazendo ou percebendo, né? Também todos nós estamos influenciados, impactados pela pandemia. Como que vocês estão trabalhando, trabalho remoto, enfim, podem compartilhar alguma coisa conosco? Ô Jorge, Sim. Deixa eu dar mais uma contribuiçãozinha aí. A questão é o seguinte, a história nos conta que o exército romano teve o êxito tão grande igual teve, que diz que ele trabalhava em tempos de paz, né? Ele treinava em tempos de paz. Eu digo para você que a história da Escola do Legislativo, a partir de 2019, e tendo a iniciativa e o apoio muito grande do que procurou o Sérgio, e foi uma coisa muito bacana para a gente, a entrada do Rodrigo na escola, que até então era a diretora do Legislativo, o Sérgio e eu. E a gente trabalhava de forma mais tímida, a gente buscava meios de tentar, que a gente sempre tentou desenvolver o como, buscar formas de ter um alcance maior, esticar os tentáculos. E a gente conseguiu, mudar a escola completamente. A entrada do Rodrigo na escola representou uma mudança muito grande. E aí eu digo para você o seguinte, a gente nunca ficou na zona de conforto, eu, o Sérgio e a Cida. Mas com a entrada do Rodrigo a gente teve uma motivação muito grande. E antes da pandemia a gente teve esse treinamento que foi começar a criar coisas baseado no potencial do Rodrigo, principalmente, e ideias que a gente foi tendo. E a Mônica chegou e somou perfeitamente, parecia que foi feita para trabalhar com a gente. E isso aí, cara, foi assim, quando a gente chegou na pandemia, parece que a gente estava pronto para enfrentar a pandemia. É assim que eu sinto. Então, foi como se a gente conseguisse estar preparado para enfrentar uma coisa que a gente jamais tinha se preparado. Então, houve necessidades de mudança, com certeza, mas a gente conseguiu, de forma que eu acho até que foi muito bacana, a gente driblar
e conseguir fazer coisas que a gente fazia já na escola e trazer para a nossa realidade. A gente se reúne todos os dias, a gente busca frentes de trabalho constante, e essa iniciativa de parceria é um exemplo disso. A gente montou estúdio antes, a gente, diante da dificuldade de realização de alguns projetos, como vídeo apresentação, em que a gente apresentava, o Sérgio apresenta o organograma da Câmara, que foi feito antes da pandemia, a gente também ia fazer dessa forma. Não chegamos a fazer porque a gente acabou trocando pelo um formato diferente que a gente chama encontro virtual. Mas simplesmente foi modificado algumas coisas e a gente conseguiu dar seguimento nessas atividades. Não todas, algumas a gente não conseguiu, mas a gente, assim, a gente não fica na zona de conforto. A nossa equipe é brilhante, cara. Esse Rodrigo aí é um cara que você não tem noção como é que esse bicho aí como é que ele contribui para a gente. Ele está sempre disposto, a Mônica da mesma forma. Eu acho que todos nós, a gente acaba criando uma sinergia muito grande entre nós. E isso aí faz com que a gente tenha conseguido driblar de uma forma bem bacana essa pandemia aí. Maravilha, belo testemunho, porque o que realmente a administração pública precisa, e aí em todas as suas vertentes, é de servidores engajados e comprometidos, não é? Eu que trabalho há 14 anos com municípios, já na área do executivo, vejo que sem dúvida alguma, um desafio, não é? A gente ter servidores que literalmente vistam a camisa da administração pública. Essa, inclusive, é uma expressão muito comum na seara privada, não é? Sim. O colaborador, o funcionário veste a camisa. E na administração pública a gente tem, infelizmente, o estigma, né, do paletó pendurado na cadeira e etc. E nós precisamos acabar com isso, e parabenizo a vocês dois, especialmente, né? E a todos os outros servidores, a nós que estamos aqui, mas também a todos os outros que literalmente vestem a camisa, porque eu sempre digo que o serviço que nós produzimos, nós somos os primeiros destinatários dele. Quando Exatamente. É feita uma licitação, nós somos também beneficiários dessa licitação. Quando há, né, um trabalho como esse de formação do servidor pela Escola do Legislativo e também uma formação cidadã, nós também somos destinatários desse serviço prestado. Então, parabenizo a vocês, excelente trabalho desenvolvido, né? Alguns com mais tempo, outros já de forma mais recente, mas é isso, eu acho que nós precisamos muito do trabalho de vocês. E o terceiro bloco do nosso debate de hoje, da nossa temática, né? Já que nós não temos tanto tempo para poder debater, e se deixar a gente fica, né? Justamente estabelecer aqui um ponto entre as propostas, né, de parceria da Escola do Legislativo de Juiz de Fora e a Escola do Legislativo de São João del Rei, ou seja, quais já foram as primeiras tratativas, o que vocês pretendem fazer, né, apresentar esses primeiros pontos comuns para a sociedade, tanto a sociedade de Juiz de Fora quanto a sociedade de São João del Rei, e também a todos aqueles que estiverem nos assistindo. Sem dúvida alguma, são exemplos a serem copiados, de fato, né? Muitas cidades não possuem a devida escola legislativa, nem o parlamento jovem, então é muito importante apresentar agora, nesse momento, as primeiras metas que vocês têm, né, de parceria, para que a sociedade comece a entender qual que vai ser o trabalho conjunto das escolas. Fiquem à vontade, Sérgio, Igor. Eu faço as honras aí, Sérgio. Então vamos lá. A primeira questão que a gente tem que tratar sempre quando a gente fala de uma estrutura pública e política, a gente tem que falar da vontade política. Nós tivemos, felizmente, a vontade política do presidente da Câmara Municipal, acolhendo a nossa sugestão de enviar para as câmaras da região, quando eu falo região, eu incluo aí São João del Rei, não apenas Zona da Mata, mas um ofício. E fizemos também por meio eletrônico, por e-mail, colocando a nossa plataforma, né, digital à disposição das escolas legislativas da região, para que elas pudessem, juntamente conosco, desenvolver projetos e
colocar atividades para que pudessem atrair a população e os servidores para a nossa plataforma. E foi muito bem acolhido esse ofício pelo Igor, e pelo presidente da Câmara de São João del Rei. Já de pronto eu agradeço a iniciativa dele de ter abraçado essa oportunidade. Por quê? A institucionalização de qualquer cooperação, ela tem que passar pela vontade política e pelos canais institucionais. Não bastava eu e Igor estarmos aqui conversando se os presidentes das nossas casas não tivessem aquecido a possibilidade de que essa parceria fosse criada, né? É uma cooperação mútua, não onerosa, né? Aqui não é consórcio, não vou entrar nem no campo jurídico, tá, Jorge? Se é um consórcio, se é uma cooperação instituída conforme a Lei 8666, não é isso. É simplesmente uma parceria, né, sem ônus para as partes, e que visa a formação do cidadão e a formação do servidor dentro dos limites institucionais de uma escola do legislativo. Então, o primeiro passo que você me falou, estou fazendo a trajetória. O primeiro passo foi o ofício, a vontade política, a adesão. Agora a gente está aqui hoje inaugurando a parceria propriamente dita. E, efetivamente, como é que isso vai funcionar? A nossa plataforma está aberta a vocês. O Rodrigo daqui a pouco vai apresentar para vocês aí o espaço de vocês dentro da nossa plataforma. Ele já foi criado, né? E, de acordo com a nossa cooperação, e é isso que eu quero deixar claro, eu fui muito franco com o Igor, os projetos de desenvolvimento para a cidadania e para letramento político, eles vão passar pela equipe da escola, não é censura, por favor, né? Apesar dos tempos sombrios que estamos vivendo, né? Não é censura, nada disso, é apenas um acerto, né, de conteúdos que é necessário pela vivência que nós temos da necessidade de se colocar conteúdo na plataforma que seja efetivamente ligado a uma escola do legislativo e até tomando muito cuidado com o período que nós estamos, Jorge. Você que trabalha na área eleitoral sabe das vedações eleitorais que nós vamos enfrentar daqui para frente. Nós da escola temos uma preocupação muito grande em fazer tudo de uma maneira muito institucionalizada, tirando o personalismo, tirando a pessoalidade, trabalhando sempre com o princípio da impessoalidade. E é isso que eu vou tentar, juntamente com o Igor, dissecar os conteúdos que serão hospedados na nossa plataforma. Rodrigo, por favor, abre aí. Você tem como compartilhar a sua tela para mostrar para o pessoal como é que vai ser nossa parceria? Vou passar para o Eduardo. Ele vai abrir aí, gente? Está aberto para o Rodrigo, ele pode compartilhar. Então tá. Bom, tem como você entrar primeiro lá na plataforma, na nossa página inicial, Rodrigo? Essa página fica acessível também para o cidadão, ou Sérgio? Isso aí está aberto, tá? Isso está dentro, tem um banner dentro do nosso site, tem um ícone também. Essa é a nossa escola, tá? Toda a produção, toda a arte aí, reputem ao Rodrigo, tá? Ele que foi o grande responsável, obviamente, com a nossa parceria. Sobe um pouquinho a tela, por favor, Rodrigo. A nossa escola recebe o nome do professor William Cury Jabu, que foi um grande servidor da Câmara. E aí nós temos, né, agendas, disciplinas, aquelas tais que eu falei que nós teríamos os docentes credenciados, temos aí o hall de notícias, a EAD que a gente vai passar para ela daqui a pouco, as videoapresentações estão disponíveis também para que vocês postem videoapresentações, gravações, né, de temas relevantes relativos ao legislativo, à administração pública em geral, as boas práticas legislativas. Então, o que é bacana na sua Câmara que você quer trazer para a gente divulgar aqui, a gente também tem essa possibilidade. A gente está fazendo a organização do nosso acervo físico através da biblioteca. Aí, por enquanto, tem a indicação dos títulos, mas no futuro a gente pretende até que seja disponível a própria obra aí. E ainda tem uns joguinhos educativos aí que a gente aceita sugestão também. Agora, vamos lá para o espaço da EAD. Rodrigo, por favor. Bom, nós utilizamos o Moodle, né, que é uma plataforma de ensino à distância que a maioria conhece, é a que trabalha na Assembleia, enfim, é uma plataforma que oferece bastante ferramentas para nós aí, né?
Pode rolar a barra, Rodrigo, só para o pessoal ter uma noção do que a gente já tem postado. Pode subir, é só mesmo para as pessoas terem uma noção, né? Aí são os cursos que a gente já oferece, enfim. E aí eu queria que agora o Rodrigo colocasse o espaço que será de vocês, né, dentro da nossa plataforma. O gerenciamento vai ser nosso, né, principalmente a questão técnica com o Rodrigo, e a gente vai poder postar os conteúdos de interesse da Escola do Legislativo de São João del Rei na nossa plataforma, que, como o Jorge perguntou, está aberta à população. Coloca lá o espaço do São João, por favor, Robson. Ô, Rodrigo. Aí. Tá aí, ó. Podem ver que ainda está em construção, né? Esse texto aí, o Igor, eu te convido a fazer um texto bem bacana, você como discente do direito aí, ó, para fazer essa apresentação da parceria, tá? Pode subir, por favor, Rodrigo. Ele já colocou aqui, né, a introdução ao sistema EAD, né, que é um tutorial que nós temos para que as pessoas saibam como navegar na plataforma. E agora essa página, digamos assim, eu não sei se tecnicamente o termo é esse, já está aberto, já está configurado, está programado para vocês. Amanhã, se vocês tiverem um conteúdo que seja pertinente e interessante, vocês já podem hospedar. É como se nós tivéssemos uma escola, não dentro da outra, ao lado da outra, tá? A Escola do Legislativo de Juiz de Fora com a Escola do Legislativo de São João del Rei. E a gente vai, com muito prazer, fornecer toda a nossa expertise, todo o nosso desenvolvimento, que, confesso a vocês, ele foi árduo para nós chegarmos até aqui, e a gente sabe das dificuldades que as câmaras têm. Mas agora tem um espaço virtual para vocês usarem e abusarem de maneira institucional e em favor da população. Queria te ouvir, Igor, vamos lá. Assim, a gente fica sem palavras ao ver a disponibilidade e o espírito público de pessoas como você, Sérgio, como vocês, demais membros da Escola do Legislativo de Juiz de Fora. Um agradecimento, fica o agradecimento, fica o compromisso de muito trabalho, e fica o compromisso, inclusive, para a nossa sociedade de São João del Rei, que vão ser disponibilizados nessa plataforma inúmeros materiais de formação cidadã, né, que é o nosso objetivo, e que contem com a Escola do Legislativo de São João del Rei, e agora eu me dirijo a vocês também de Juiz de Fora, contem com a Escola do Legislativo de São João del Rei para que essa parceria seja um exemplo, né, de cooperação pública. Eu creio que no momento que nós vivemos, de tantas incertezas, de tantas dificuldades, nós podemos dizer que situações como essa, de cooperação mútua em prol de um objetivo, que é realmente fomentar a cidadania, né, os bons valores legislativos, as boas práticas legislativas, isso para mim é engrandecedor, isso para a Escola do Legislativo de São João del Rei é engrandecedor. Então, assim, o profundo agradecimento em nome da instituição por esse trabalho, e por esse trabalho que se inicia agora, e podem contar conosco para, se Deus quiser e assim nos permitir, pudermos dar sequência ao trabalho. Mais alguém quer complementar? Mônica, o Rodrigo só apresentou a página. Só para reiterar que o sistema do EAD, ele é dividido em cursos e categorias. Então, dentro de cada curso, você pode criar meramente uma página expositiva, onde você coloca um artigo ou coisa do tipo. A Escola de São João, ela ganhou uma categoria dentro da categoria pai do site, ou seja, ela está integrada como uma categoria anexa. Ela pode criar subcategorias. Os cursos... A ligação travou. Parece que travou. Travou a ligação do Rodrigo. Travou sim. Mas a ideia do raciocínio deu para poder pegar, que ele estava querendo dizer que a Escola Legislativa de São João del Rei, com essa linha dentro da página da Escola de Juiz de Fora, vai poder criar também subcategorias, né, e criar os seus próprios cursos, enfim. De muita valia, sem dúvida alguma,
Sérgio, Mônica, Robson, né, e o Rodrigo que está em stand-by aí, essa parceria, porque isso vai possibilitar, sem dúvida alguma, principalmente agora, com a utilização cada vez mais crescente dos meios eletrônicos, o acesso a essa informação. Né? Mas isso não é nenhum fator impeditivo, né? Mas é só para salientar isso. Ótimo, Rodrigo, obrigado. Eu assisti a uma live antes de participar da nossa live aqui, que falava sobre transparência no controle público, e é realmente uma temática importantíssima a acessibilidade da informação de tudo aquilo que diz respeito ao público, não é? Nós temos vários dispositivos normativos, mas, de fato, nós, brasileiros, precisamos ter a consciência, primeiro, do que é público, entender que o público pertence a todos e não que não pertence a ninguém. Talvez esse seja o grande desafio, né? E vocês, sobretudo na Escola do Legislativo de São João e de Juiz de Fora, terão essa dupla missão de qualificar os servidores, porque, sem dúvida alguma, nós temos uma lacuna histórica no Brasil, que é de formação cidadã, não é? Então, os servidores, eles se dispõem a fazer um concurso público, entra para poder exercer a função pública, seja no Executivo, Legislativo ou Judiciário, mas a maioria das vezes os servidores não possuem essa capacitação prévia e vão aprender o que é a coisa pública e o serviço público trabalhando, não é? Então, a perspectiva com o trabalho que vocês exercem é de que a administração vai ter servidores mais bem capacitados e, com isso, vão efetivamente, né, poder servir melhor à população e a si próprios. Então, concluindo a minha parte nessa noite de hoje, eu quero agradecer a vocês, primeiramente, por terem compartilhado conosco a experiência, a expertise, parabenizá-los pelo trabalho que vocês já realizam para a sociedade de Juiz de Fora e agora para a sociedade de São João del Rei e região. Sem dúvida alguma, vocês prestam relevantíssimo serviço público, não apenas aquele serviço em que vocês são remunerados para exercer, mas o trabalho de vocês ultrapassa essa ideia da mera remuneração, porque quando a gente forma as pessoas para conviver em sociedade, todos nós ganhamos. Então, parabéns a vocês, que essa parceria seja muito frutuosa, me coloco à disposição naquilo que eu puder ajudar de alguma forma, contem comigo sempre, e devolvo a palavra aqui para o nosso querido Igor. Nesse ponto, já encerrando também a minha fala, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de todos vocês de aceitarem o convite da Escola do Legislativo de São João del Rei e reiterar, né, o meu compromisso e a minha gratidão pela presença de vocês aqui. O meu muito obrigado. Sérgio, se quiser complementar. Claro, advogado e professor, quando se dá a palavra, meu amigo, você está perdido, né? Não é? Hoje, primeiro eu quero dizer o seguinte, gente, muito obrigado, né? Agora eu posso falar para vocês, já está terminando, aquele momento do áudio que eu tive um problema, foi que aqui em casa eu tenho 5 cachorros, eu sou um amante de cachorro, e eles estavam recebendo comida naquela hora, então você imagina a festa que foi, quase quebraram a porta de vidro aqui, mas tudo bem. Peço desculpas em nome dos meus nomes. Estamos todos em casa, né? Pois é. E eu quero só salientar o seguinte, né? O Jorge falou e ele está certo. A questão de ser servidor público. Eu levo isso muito a sério. Eu vou bem na etimologia da palavra. Eu estou aqui para servir o público mesmo, tá? Sempre tive isso na minha mente, sempre tive isso na minha consciência. Eu sou servidor público, passando pela Sociedade de Economia Mista, que foi o Banco do Brasil, depois o Executivo, agora a Câmara, desde 87. Então, eu sou vocacionado para ser servidor público. Eu gosto de ser servidor público. Eu não tenho o serviço público como algo em que eu me escoro ou ganho estabilidade e deixo a vida passar. Não é assim, não. Eu gosto, eu tenho vocação, né? Eu tenho 2 vocações, aliás, mais do que para advogado, é para professor e servidor público. Tá? Amo as 2 funções. Mas, enfim, isso aqui, Igor, é apenas uma iniciativa que a gente está tendo, colocando à disposição de vocês. Eu já quero de antemão te convidar também, Igor, a escola, para fazer parte da rede mineira de escolas que a gente está montando. Tá? A gente está já num trabalho avançado. A próxima reunião vai ser 10 de agosto. Eu vou te chamar para você participar com a gente.
Eu já caminho para outro aspecto, além da rede mineira que nós estamos formando, com a iniciativa da Assembleia, com todo Minas Gerais, eu quero formar os polos regionais de escolas. E Juiz de Fora tem essa missão no seu regimento interno, tá? Por isso que eu estou me aproximando muito das escolas aqui, e a rede de escolas que está sendo criada em Minas está sabendo desse trabalho que eu estou iniciando, porque a pandemia vai acabar, amigo. Vai chegar uma hora em que São João del Rei é mais fácil vir a Juiz de Fora, e Juiz de Fora ir a São João del Rei do que ir a Belo Horizonte. A gente tem que sair desse espectro da capital, e a Assembleia compartilha comigo da mesma ideia, porque nós temos muitas inteligências, muitas capacidades, muitas habilidades em São João, em Juiz de Fora, em Leopoldina, Muriaé e por aí vai. A gente tem que procurar isso. O caminho é parceria, e é isso que a gente está fazendo aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, eu não tenho dúvida disso. A gente só está começando. Nos aguarde que a gente vai fazer muita coisa boa. Quero agradecer, Jorge, pela simpatia, pela condução dos trabalhos, fantástico. Vou contar com vocês, eu estou com um convite para te fazer, tá? Porque você sabe que advogado eleitoral é raridade nesse país. Né? Então, já estou com vontade de te fazer um convite, tá? Quero agradecer a minha equipe, que é 10, né? Sempre, sem ela, a escola não é escola. Ao Eduardo, né, que está dando nosso suporte aí, e você, né? Pelo entusiasmo, principalmente. Eu falei com o Igor ontem, né, que quem tem 20 anos tem sangue novo. E é isso que ele está trazendo para a nossa escola também, tá? Isso é muito importante. A gente vai equilibrar aqui a nossa experiência com a sua jovialidade, Igor, e vamos chegar junto aí, vamos fazer um belo trabalho. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Nesse momento, então, eu agradeço e encerro a nossa live, desde já agradecendo a todos que participaram, a todos que nos acompanharam até essa hora. Câmara Municipal, tradição e democracia, se possível, fique em casa.